Boa noite, pessoal. Vou falar um pouco sobre a Doppler, que foi a empresa que eu e meu sócio já fundamos em 2011. Felizmente, hoje ele não pode participar, também é mais uma característica do empreendedor, né? Sempre tá correndo e ocupado. Então, vamos lá. Então, a empresa ela foi fundada em 2011. Na verdade, eu e o Jean trabalhávamos numa empresa já de software. Essa empresa se chamava Semax, não sei se alguém aqui já ouviu falar. E eu era responsável pela parte de software e ele pela parte de suporte. Então a nossa história é mais ou menos semelhante à da RS. Nós tínhamos dois perfis diferentes. Um que trabalhava mais com parte técnica e o outro que se comunicava com o cliente final. Nessa empresa, nós adquirimos, na verdade, o ERP, que era o software principal da empresa. E, a partir desse momento, a gente também adquiriu a cartela de clientes. Porém, nós reestruturamos todo o software e, a partir desse momento, a gente criou uma nova marca e surgiu a empresa Doppler com um sistema totalmente reestruturado e atendendo esses clientes que já faziam parte da cartela de clientes da Semax. Um dos objetivos da empresa, logo de início, era fornecer soluções de gestão empresarial, mais especificamente trabalhar com softwares ERPs, que são sistemas que gerenciam toda a empresa. A parte de suprimentos, a parte de estoque, a parte de controle financeiro e contabilidade. O foco da Doppler, desde o início até hoje, é na parte comercial e industrial, a parte de automação. Na parte comercial, nós dispomos de um sistema específico, que é o sistema Fênix, e na parte industrial, nós temos um sistema próprio, que é o Doppler ERP. Nós tivemos todas as dificuldades que o pessoal aqui já citou também, porque no início, como nós éramos mais da parte técnica, nós não tínhamos muito conhecimento da burocracia e de tudo que envolvia a parte de criação mesmo da empresa. Talvez o pessoal da administração tenha mais ideia do que nós. Nós também não tínhamos muito conhecimento sobre o mercado, nós já tínhamos clientes estruturados, porém não sabíamos qual era a perspectiva de crescimento e se aquilo realmente iria dar certo. Outra coisa importante que a gente acabou descobrindo com o tempo é uma parte que é muito burocrática, que é o registro de marca. Por exemplo, quando vocês vão lançar uma marca, fazer um software diferente, vocês precisam fazer um registro no INPE para garantir que esse software, que essa tua marca vai ser sua, e esse processo é muito longo e burocrático. Por exemplo, nós iniciamos a empresa em 2011, porém, somente essa semana a gente recebeu o aval positivo do INPE. Então, é muito lento e muito demorado. Então, como eu havia comentado, a Doppler ela trabalha com automação comercial e industrial, com o sistema Fênix e o Doppler ERP, e nós também temos uma vertente que é a parte da consultoria empresarial. Nós fazemos o mesmo trabalho que o pessoal da RS Soft aqui citou, que é a parte de planejar e também fornecer soluções para as empresas que ainda não se alinharam e não sabem exatamente o que elas necessitam. Nós também fazemos projetos sob demanda, que são sistemas customizáveis e que também visam atender um nicho específico do mercado. Aqui nós temos alguns clientes que atualmente a Doppler está atendendo. Temos clientes industriais, clientes comerciais, enfim. Alguns benefícios dos sistemas de gestão da Doppler. Então, a questão da rastreabilidade, flexibilidade, do próprio ERP já traz essas qualidades para a empresa que utiliza. Outro objetivo que é sempre um foco da Doppler é a questão da otimização dos processos internos da empresa e também
com isso, sempre tentar reduzir os custos operacionais. A gente sempre tenta apoiar o crescimento contínuo e preservar os diferenciais dessas empresas. Agora, alguns desafios que a gente enfrentou durante a criação e ao longo do tempo, a partir do momento que a gente criou a empresa, para nós, da área mais técnica, da área de software, uma dificuldade muito grande é a parte de prospecção de vendas, porque, como o pessoal aqui já falou, quem é da parte técnica geralmente não tem uma afinidade muito grande com a parte de comercial, digamos assim, que talvez, como o pessoal aqui da RS Soft falou, como administrador ou como um acelerador, talvez ideias, conseguisse fazer o teu sistema, o teu software ser mais comercializado. Outra coisa também que é muito complicado no início é a criação de uma marca sólida. Como o teu sistema vai ser conhecido? Por exemplo, no nosso caso, como esse sistema já existia, houve uma dificuldade grande para tentar desvincular a marca anterior ao que a gente pretendia, a nossa imagem. Então isso também, até você atingir um patamar e ter uma marca sólida no mercado, é bem complicado. Outra coisa também, que é importante para o pessoal que deseja empreender e aos empreendedores que estão aqui, é a questão da concorrência. Muitas vezes nós ignoramos a concorrência, né, ou até mesmo subestimamos, mas é importante sempre analisar o que o teu concorrente está fazendo, o que ele tem de diferencial e o que é possível implementar no teu sistema para tentar sempre manter um nível alto de concorrência. Outra coisa também que é importante observar é a questão do mercado atual e a economia. Geralmente quem trabalha com software acaba se desligando um pouco dessa parte. Porém, por exemplo, mesmo em momentos de dificuldade econômica, como aqui o Brasil está vivendo, sempre haverá a possibilidade de você encaixar seu software em algum nicho do mercado. Então, é sempre importante ficar atento para essas necessidades que estão em aberto. Uma possibilidade também, além dessa de sempre ficar atento, por conseguinte, é tentar criar soluções que atendam esse novo cliente. Esse cliente que talvez esteja em dificuldade e que talvez precise de outro tipo de solução, uma solução mais viável, que atenda ele nesse momento mesmo em dificuldade. A questão da mão de obra, nossa região também é um desafio importante, porque as empresas elas precisam de pessoas qualificadas, porém o que a gente acaba fazendo, e até não é uma coisa boa, é que a gente acaba pegando pessoas que têm essa vontade de empreender, que têm a vontade de crescer dentro da empresa, e assim nós conseguimos alinhar elas às nossas necessidades. O mercado de software, apesar da crise econômica que o Brasil vem vivendo, ele ainda tem uma perspectiva boa, ele está em crescimento. Porque as empresas mesmo em dificuldade, elas precisam ainda manter um certo grau de informatização e também precisam se manter organizadas para gerar lucro. Então, mesmo nesse momento, ainda a Doppler consegue ter uma boa perspectiva no mercado. A demanda na região é grande, não existem muitas empresas de software e, nesse sentido, a Doppler tenta se posicionar sempre da melhor maneira possível para atingir novos clientes. Diante desse cenário atual que a gente vive, uma coisa que nós sempre temos que ficar atentos é a questão de ficar alinhados às necessidades do cliente e sempre pensar em possíveis projetos novos que a gente pode implementar e tentar contornar essa dificuldade que a gente tem na economia atual. As expectativas são boas e, para isso, a gente sempre tenta ficar de olho nas novas tecnologias que vêm surgindo e, dessa forma, aplicar
nos nossos sistemas e criar um portfólio maior para tentar atingir mais clientes. Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer a oportunidade ao professor Herculano, a todo mundo que organizou a palestra, e pode parecer clichê, mas é sempre retornar, é bom retornar a casa e principalmente apresentar o nosso trabalho aqui. Bom, pessoal, então assim, agradecer primeiramente às pessoas, os colegas aí que vieram, que são formados no nosso curso, dizer que me surpreenderam, vejo a cara de satisfação do professor Ali, também, que me surpreenderam realmente com as ideias, com a inovação deles, com a capacidade de empreender realmente, e que é muito importante para o curso ver que vários alunos nossos estão talvez seguindo carreira acadêmica, talvez desenvolvendo sua própria empresa, tendo a sua ideia, fazendo mestrado, fazendo doutorado, desenvolvendo seus projetos dentro da vida acadêmica ainda, ou desenvolvendo sua própria empresa. Eu acho que isso é muito importante para a universidade. Mostra aí que a formação na área de administração, que tem público aí que está assistindo, o pessoal na área de computação, o pessoal na área de design, consegue então sair da UNOESC e levar o nosso nome, como o professor Marcelo falou, levar o nosso DNA lá para fora e mostrar que a gente contribui para a região, que é o propósito da nossa universidade. Isso é muito importante. E saber que talvez a gente tenha auxiliado ou ajudado ou contribuído um pouco para que vocês tenham isso hoje e consigam colocar a ideia de vocês em prática. Porque nada adianta a gente ter a inovação, a ideia, se a gente não tem capacidade para isso. Muita gente talvez tenha a ideia, mas não tenha o embasamento, a técnica, a teoria, e não tem condições de desenvolver a sua ideia. Então, é muito importante a gente ter ideias, mas ter condições, como o pessoal que veio aqui na frente, para desenvolver isso, para colocar a ideia em prática. Então, é muito importante isso. E dizer que realmente estão de parabéns pela ideia de vocês. Se alguém acreditou em vocês é porque vocês mereceram esse crédito. Então, assim, não cai no empreendedor do céu para depositar dinheiro na mão do André, da Doppler, do projeto aqui do Paulo, se vocês não têm capacidade, se vocês não mostram que têm condições. Então, ninguém hoje, um dinheiro tão escasso que existe no país, na condição financeira do país, coloca dinheiro onde não se tem crédito. Então, se vocês tiveram sucesso nos projetos de vocês, é porque alguém acreditou, mas porque vocês tinham capacidade para isso. Então, é um orgulho para o curso ver que vocês tomaram, dentro dos projetos que estava na cabeça de vocês, tomaram proporções tão grandes e com certeza a gente faz votos de que melhores ainda e que um futuro muito melhor para vocês, deseja isso de coração. E esperamos que assim como saíram cabeças brilhantes que estão no mercado hoje, que se formaram, existem cabeças brilhantes que estudam hoje aqui dentro e que também têm condições de usar esse exemplo para serem lá fora também. Então, pensem que quando tiverem ideias, não fiquem abafados na ideia dentro da cabeça de vocês. Ousem, porque esses meninos que estavam aqui entraram como vocês na universidade e hoje falam como empreendedores aqui e falam bem. Me surpreendeu a fala de alguns aqui, por realmente pensar que foi alunos que a gente teve lá no começo, que se formaram aqui e que realmente têm uma capacidade enorme de pensar, de ser diferente. E aquela frase que eu sempre uso com vocês, não sejam os loucos da computação que só sabem programar e não sabem conversar com pessoas. Esse louco da computação não tem mais espaço. Esse louco da computação deixou de existir. Tem uma capacidade de aprender cada vez mais e se comunicar com pessoas, porque hoje é muito importante. Que nem o Daniel falou, vamos tomar uma cerveja no bar e às vezes se resolve muitos problemas sentado num banquinho de bar conversando, do que em várias horas de reuniões. Então, talvez essa capacidade de conversar com pessoas de relacionamento é o fundamental de tudo.
Vocês não chegam em lugar nenhum se vocês... E aí a parte técnica, a parte computacional, a parte complicada da história, a gente tem que saber também, né? Assim como o Daniel citou, precisa montar uma ideia, precisa ter um administrador que ajude, precisa ter uma design para deixar a coisa bonita, porque não se vende coisa feia, né? Uma vez se vendia um programa de computador feio, mas funcional. Mas hoje a gente precisa vender algo bonito, porque o concorrente nosso tem a mesma ideia, tem a mesma solução do problema, mas tem uma tela mais funcional, mais usual. E aí ele vende milhões de produtos e a gente não vende nada, porque a gente não se preocupou. Então a gente sempre brinca que precisa ter a parte funcional, precisa ter a parte bonita, porque nada que não seja bonito vende hoje. Hoje não se vende nada disso, né? Então, obrigado pela presença de todos aí. Eu acho que é fundamental a participação de vocês, porque isso demonstra interesse, né? Pessoas que ficam num auditório durante uma noite inteira, prestando atenção nas palestras, têm interesse. Isso faz a diferença e com certeza vai fazer diferença para vocês no mercado de trabalho. Parabéns a todos aí.